Bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Carreira do Advogado. Um assunto bem interessante, essas revisionais, financiamento de imóveis. Já tem uma galera aqui comigo. Sejam bem-vindos, pessoal. Começando mais uma semana maravilhosa nessa mega conversa. Aproveita você que está chegando aí nesse exato momento. Já clica aqui abaixo mesmo para deixar o seu like. Clica para deixar o seu like. Isso é bem importante, inclusive, para que outros colegas advogados que estão aí possam vir assistir conosco esse mega encontro. Aproveita também, na oportunidade, já se inscreve no nosso canal. A nossa ideia por trás aqui do bate-papo é justamente ter esse ambiente de interação, ter esse ambiente onde a gente pode conversar, onde a gente pode estar criando juntos, estar tirando dúvidas. Só que para que você faça isso, você precisa estar inscrito em nosso canal. Então, ó, deixa o seu like, tá bom? Para que você possa, os outros colegas possam vir e também já se inscreve em nosso canal. Aproveita também, você que está chegando aí, estou vendo aqui já a gente, doutor Pinheiro. Coloca aqui ó, de onde você está falando, quais são suas expectativas para essa mega conversa aqui do bate-papo. Já coloca aqui para que a gente crie esse ambiente de interação. Essa foi a ideia por trás do bate-papo Carreira do Advogado, quando a gente criou esse ambiente. A gente vai pegar um tema prático sobre determinado assunto e, a partir disso, trazer um ambiente mais aberto, um ambiente mais descontraído, onde a gente possa debater sobre ele e, o mais importante, trazer elementos práticos para que, ao término, você já consiga aplicar da maneira adequada, de maneira imediata, que é justamente isso, né? A aplicação prática que traz o resultado. Então, ó, já coloca aqui para mim, doutor Pinheiro está falando de Porecatu, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Tomando aqui um cafezinho, né? Aproveitando também o café da tarde aqui, para a gente estar desenvolvendo tudo isso. Coloca aqui para mim, você está falando, então a gente criou esse ambiente. O tema agora vai ser um erro fatal que pode causar sucumbência, ou a derrota, né? Usei esse termo, dentro dessas revisionais de financiamento de imóveis e como evitá-los, como é que a gente vai evitar esse problema, qual é um checklist inicial para a gente estar lidando com esse tipo de procedimento, o que eu preciso fazer nesse tipo de procedimento, quais são os sistemas de cálculos que a gente vai estar abordando nesse tipo de procedimento, quais são os detalhes que você como advogada não pode deixar passar quando o assunto é revisional do financiamento de veículos e por que isso pode mudar completamente a vitória e o destino do seu processo. Essa é uma ação que tem muita demanda, entra nesse bloco das ações revisionais, né? As ações revisionais, elas cumprem esse papel. A gente tem revisional de empréstimo, revisional de veículos, revisional de imóveis e tantas outras, e aqui não é diferente. Ela está nessa blocagem das revisionais que tem uma demanda gigantesca, todavia, demanda cálculos, comparativo de cálculos, esquemas de cálculos, e é justamente isso que a gente vai estar vendo nesse exato momento. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando aí, já deixa o seu like, isso é bem importante aqui para o nosso canal, e também já clica aqui abaixo para se inscrever, tá ok? Se inscreve aqui, que ao longo da nossa conversa vou ter momentos para que você possa tirar dúvida, que é diferente, então ao longo da própria explicação você pode tirar dúvida, eu sempre dou uma pausazinha, vou para as dúvidas, volto para cá, chat dúvidas, para que a gente consiga crescer em conjunto ao longo da nossa conversa. A gente vai começar agora o bate-papo, o erro fatal que causa essa sucumbência na revisional de imóveis e quais são os segredos para a gente estar evitando esse grande erro fatal. Quem está aqui comigo pela primeira vez, ou quem já esteve comigo em outras oportunidades, de antemão já agradeço a presença. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à Carreira do Advogado. Eu sou o professor Eliceldo Farias, especialista aqui em Direito Bancário, e a partir desse exato momento a gente vai estar dentro desse universo do mundo prático. Hoje temos mais de 30 mil alunos em todo o país, com esses mais de 10 anos de atuação, sendo hoje uma referência nacional em direito aplicado à prática jurídica, com mais de 20 cursos validados, e uma comunidade ativa de milhares de advogados aplicando o direito na prática. Esse é o grande X da questão. Se eu estou aqui, se eu parei o meu tempo aqui, de fato, eu quero honrar a vida de você e a gente vai trazer um elemento prático para que você consiga girar, você consiga aplicar isso dentro da sua advocacia, dentro do seu escritório. Vamos lá. O que a gente vai estar aprendendo, estar conversando a partir desse exato momento? São 3 coisas principais, tá? Como identificar esses erros ocultos dentro desses contratos imobiliários, principalmente no que tange a taxa de juros. A gente vai entender por que dentro desses contratos a taxa de juros ela é tão relevante, diferente até de outros contratos. Eu sei, gente, quem está lidando com revisional vai estar lidando com taxa de juros. Mas aqui ela tem um impacto e uma lógica um pouquinho diferente, principalmente pela projeção em tempo. Como a gente está reconhecendo esses indícios de abusividade numa pré-análise, você vai entender e aprender a detectar esses elementos críticos no contrato, uma amortização distorcida, parcelas que não reduzem ou esse aumento artificial dessas irregularidades,
e você vai entender da análise o resultado lucrativo, como transformar essa simples leitura de contrato em uma estratégia jurídica sólida para essa ação revisional, ou seja, o próximo passo, que é aquilo que você quer saber, qual é o próximo elemento, e a gente vai estar vendo a partir desse exato momento. Tomar um café mais uma vez. Aproveitar aqui, né? E, gente, vamos lá. Vamos conversar aqui a nossa conversa. Aproveita você que chegou agora, já deixa o seu like, tá? Se inscreve também aqui em nosso canal. Para quê? Para que a gente possa estar debatendo, conversando ao longo aqui de nosso bate-papo sobre esses contratos revisionais. E, pessoal, como identificar os erros dentro de contratos imobiliários? E aqui eu quero fazer algumas observações a título negocial. Sempre gosto de fazer isso, que a gente parte do caminho adequado. Problemas, colocar até erros, já vou usar o termo erros nos contratos imobiliários, certo? A gente vai partir de uma lógica, desde a negociação, desde o número de clientes, esse bloco, logo após a gente identificar essa ficha de atendimento, essa reunião inicial e as irregularidades. É um caminho mais sábio para a gente traçar. Pessoal, quando eu estou dentro desses contratos imobiliários, eu vou encontrar alguns erros comuns, certo? O primeiro deles, e o mais comum, é a taxa de juros. Aí você vai dizer, mas professor, meu Deus, eu estou aqui com o senhor vai falar o óbvio, taxa de juros em revisional é o padrão. Sim, taxa de juros em revisional é o padrão. Só que nos contratos imobiliários, a gente tem uma taxa de juros projetada ao longo de pega essa palavra, muito tempo. Porque é o seguinte, toda negociação, toda análise de fator de juros, a gente sempre trabalha principalmente com quem já atua em revisional com a projeção via mês, certo? E a taxa de juros, ela vai se perpetuando com o tempo. Então vamos pensar comigo. É uma matemática assim. Olha só, para você entender isso aqui. Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Imagine que eu tenho qualquer contrato, a taxa de juros é abusiva. Então no mês 1, o cliente pagou R$50 a mais. No mês 2, também, no mês 3, no mês 4, sempre ele vai pagando R$50 a mais em razão dessa diferença de juros. Vocês conseguem entender comigo quanto mais tempo, e aqui eu estou falando do critério tempo, quanto mais esse cliente paga, maior para essa diferença. Então, a gente tem geralmente de revisionais de que é quase 60 meses, que é 5 anos. Nossa, ainda vai ficar ali naquela casa dos 6, 7 anos. Só quando a gente está mobiliado, anos, a gente começa a falar 20 anos, a gente começa a falar é muito tempo. Então, essas projeções no tempo, a declaração do grande uma dentro desses imobiliários. E aqui já vai uma dica para esse cenário. A taxa de juros aqui não está picando, mas está falando tudo normal. Tudo normal aqui. Não sei se a sua internet possa estar com variação. Pessoal, vamos lá. Continuando. O que ocorre aqui dentro do Brasil? Nós temos diversas formas de caminhos para estar dando com esse contrato. A FCL aqui a entrada de aula está comum.
Eu tô dando uma olhada aqui no áudio. Ok. De fato, tá picando aqui. Deixa eu organizar aqui uma coisa importante. Deixa eu ver aqui. Microfone padrão. Perfeito. Melhorou? Coloquei aqui outro microfone aqui para melhorar para todo mundo. De fato, estava meio ruim o áudio. Perfeito aqui. Só confirma para mim, pessoal, se está ok agora. Pessoal, tá ok o áudio, tá legal. Já coloquei aqui que estava meio ruim mesmo. Agora sim, né? Show de bola. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Depois eu vejo exatamente o que aconteceu para o áudio picar. Vamos lá. Continuando aqui a nossa conversa. Então, quando a gente trabalha com essas projeções de valores, quando a gente trabalha com isso aqui, com esse cenário dos contratos imobiliários, a gente vai ter algumas formas de contratação. Provavelmente você já viu isso, que é o SFH, o Sistema Financeiro de Habitação, e logo em seguida, o privado propriamente dito. E dentro do Sistema Financeiro de Habitação, a gente vai ter os contratos públicos, que é do Minha Casa, Minha Vida, e também alguns bancos privados, que eles atuam dentro do Sistema Financeiro de Habitação, tá bom? Então a gente tem um contrato do Minha Casa, Minha Vida, e tem um contrato diretamente dos bancos privados dentro do Sistema Financeiro de Habitação. E a gente vai ter aqui os privados propriamente ditos, que a gente vai estar lidando geralmente com imóveis de alto padrão ou imóveis acima de 800 mil. Dica importante aqui, já até para você selecionar os seus clientes. Quando a gente lidar com esse bloco de clientes aqui, a gente consegue fazer as revisionais dos imóveis para os bancos privados e também dos privados propriamente dito que não partem dentro do sistema financeiro de habitação e são esses imóveis de alto padrão. Professor, a gente consegue financiar, a gente consegue trabalhar com os imóveis de Minha Casa, Minha Vida, você pode até entrar com ação revisional, mas dificilmente você vai ter a taxa de juros superior. Justamente a ideia do Minha Casa, Minha Vida é isso. Por exemplo, você tem taxa de juros de 8% ao ano, 7% ao ano, muitas vezes inferior àquele limite do Banco Central. Então, a primeira coisa que você precisa analisar dentro desses contratos aqui, está verificando dentro desses contratos aqui, do Minha Casa Minha Vida, se eles batem ou não. A maioria, experiência própria, a maioria desses juros são inferiores aos limites do Banco Central que a gente vai utilizar como parâmetro, não vale muitas vezes a pena esse tipo de revisional. Porque a gente também vai ter clientes que têm um poder aquisitivo menor, então até para pagar inicialmente fica mais difícil. Você pode entrar, pode sim, mas desde que você paga inicialmente. Inclusive no Minha Casa Minha Vida, esse processo na Justiça Federal e jurisprudência ela não é muito favorável, tá ok? Então, qual é a dica prática imediatamente que eu dou para vocês? Professor, eu quero atuar com ação revisional do financiamento imobiliário. Então, a gente vai focar em contratos privados, tá certo? E os outros imóveis aqui. É mais sábio, é mais prudente. Já pegou a primeira coisa para quando o cliente chegar no seu escritório. Porque se for Minha Casa Minha Vida, for financiado pela Caixa Econômica Federal, não, padrão, a probabilidade da taxa de juros ser baixa é muito grande e a ação não vale a pena. Você ter mais dor de cabeça com solução, a não ser que você cobre para estar entrando com esse processo imediatamente, tá ok? Show de bola. Então, a gente tem essa projeção da taxa de juros com o tempo, a gente tem o sistema financeiro de habitação, a gente tem outra coisinha aqui que vai conversar sobre esse tipo de cenário, que são as possíveis venda, não é nem tarifa, só tarifa, tarifas e venda casada dentro desse imóvel. E aqui a gente começa a primeira batalha jurisprudencial, porque é o seguinte, dentro desses contratos a gente vai ter algumas tarifas, tá certo? A gente vai ter algumas tarifas abusivas e principalmente venda casada de seguro. Dentro do sistema financeiro de habitação de bancos privados, alguns seguros eles são obrigatórios. A lei que instituiu o sistema financeiro de habitação determinou isso. Então, se eu tenho um seguro, ele não entra como venda casada, ele entra como seguro obrigatório, já respondendo a dúvida de muita gente aqui, tá ok? As tarifas que são passíveis de análise. Ok? Se, por um acaso, tarifas passíveis de análise e seguros fora do SFH. Geralmente, esses contratos, quando a gente foca em tarifa e venda casada, são nesse cenário.
embora não seja o cerne da questão, não seja a alma desse contrato, tá ok? A alma desse tipo de ação vai ser taxa de juros. Qual é o desafio? A gente demonstrar isso com projeção temporal. Por quê? Porque as taxas de juros são muito sensíveis. Vai ser muito comum, eu já vou estar aqui mostrando alguns cálculos para vocês, isso aqui, ó, que a taxa de juros que você vai encontrar no contrato tem uma diferença de 0,5, 0,8, muito sensível. Muitas vezes não é uma vez e meia, nada disso. Só que a gente precisa projetar essa taxa de juros no tempo, esse é um segredo. Eu projeto a diferença dessa taxa de juros no tempo e mostro numericamente para o juiz exatamente onde é que está o impacto financeiro na vida desse cliente. Então, vamos fazer o primeiro cálculo aqui, que vai ser a parte da nossa reunião inicial. Eu estou aqui com um contrato, que eu trouxe aqui para a nossa conversa, tá? Vamos lá. Estou aqui com o contrato. Ele é um contrato de financiamento de um imóvel, tá certo? Ele tem algumas observações. Poxa, eu não sei nem o que eu fiz. Ah, foi isso aqui. Eita, isso. Ele tem algumas observações que são interessantes. Ele foi um contrato a prazo, 360 meses. Então, se ele foi feito em 360 meses, a data de vencimento da primeira prestação foi 26/2/2012, tá certo? A taxa nominal de juros aplicada aqui foi 3,08 e a efetiva 3,09. Por quê? Porque a gente embutiu tudo isso aqui, né? Dentro da parcela. Seguro de morte, invalidez permanente, seguro de danos físicos ao imóvel, o valor da taxa de administração mensal. E aqui já vai o primeiro aspecto. Olha só como as coisas... Eu não estou nem calculando isso com juros. Valor total da parcela mensal, seguro de morte, valor mensal. Então a gente está aqui falando de 360. Então, se esse sistema não está dentro do SFH, só para você ter ideia, eu tenho 75 aqui, ó, eu apontando para a tela, vocês não estão vendo, né? 75,92. Se eu multiplico 75,92 vezes 370, só de seguro de morte e invalidez permanente eu tenho R$27 mil. Só fiz multiplicagem. Isso aqui, por isso aqui. Seguros de dano físico ao imóvel. Vamos lá, 360 vezes 22,91. Que é esse segundo aqui, ó. Só disso já deu R$ 8.247. Uma taxa de administração aqui, ó, vou calcular do mesmo jeito, 360 meses vezes 23,04. Todo mundo começou a entender como a projeção de tempo ela tem um impacto financeiro. Você vê, mas a gente está falando aqui de R$23, mas quando esses R$23 são multiplicados pelo tempo do contrato, que é 360 meses, olha a projeção que a gente dá. Só de tarifa aqui, ó, somando todos esses valores, vou ter quase o valor do próprio financiamento, que foi R$97 mil. Então, assim, vale muito a pena a gente analisar se essa tarifa foi dentro do sistema financeiro de habitação ou não e solicitar a possível venda casada de uma dessas tarifas, porque a projeção dela mensal é muito grande. Você não só corta isso, como vai ter essa projeção mensal diminuída. Vamos lá, você já começou a entender como o caminho a gente vai seguir aqui, né? Olha só. Eu vou fazer um cálculo dentro desse pagamento. Eu estou aqui diante de um respectivo financiamento que ele ainda está em curso, ok? Então vamos lá entender um pouquinho essa matemática. Ele foi feito aqui, ó, no dia 26/2/2012. Então eu vou seguir o nosso padrão de análise de juros, tá? Eu vou lá no Banco Central e aqui vai mudar algumas coisinhas na pesquisa. Sistema gerenciador de séries temporais, eu coloco no Google. Logo em seguida aqui o sistema gerenciador de séries. Eu vou abrir essa página aqui, eu venho estatísticas de crédito, certo? Eu vou colocar aqui taxa de juros e eu não vou calcular a taxa de juros ao mês, eu vou calcular a taxa de juros ao ano. Especificamente em revisionais de imóveis, a gente sempre vai estar trabalhando com essas taxas de juros ao ano. Então eu clico aqui, ó, taxa de juros ao ano e taxa de juros com recursos direcionados, tá certo? Quando eu clicar em taxa de juros com recursos direcionados, eu vou procurar aqui para pessoas físicas e eu vou vir aqui, ó, média de juros relacionados a taxas de mercado, financiamento imobiliário com taxas regulares e financiamento imobiliário total. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar com financiamento imobiliário total, que é a taxa geral, que é da mescla das séries, tá bom? Cliquei aqui, visualizar valores. Seja bem-vindo, doutor Elias, fica à vontade, meu amigo. E olha só, eu quero ver a taxa relacionada a fevereiro de 2012. Então, ó, em fevereiro de 2012, a taxa de juros era 9,30. E aqui no meu contrato, o que aconteceu? Era 13,08.
Então, eu vou fazer a anotação de algumas informações, que é isso que vai dar o norte para a gente fazer os cálculos adequados. Taxa de juros, deixa eu aumentar aqui, né, para vocês verem melhor. Taxa de juros do contrato foi quanto? Taxa de juros do contrato foi 13,09. Então eu coloco lá, 13,09. A taxa de juros do Bacen foi quanto? Vou deixar todos esses dados, 9,30. Então eu coloco lá, 9,30. Ok? Aí vamos continuar. Tem mais algumas informações interessantes. Eu quero saber o número de meses que já foram pagos. Feito? Então vamos colocar aqui, ó. Venho aqui na minha calculadora relacionada a meses e anos, né? Calculadora de anos. Vou colocar aqui, calculadora de meses. Colocar aqui, ó. E esse contrato, ele começou quando? Começou em 26 de 2 de 2012. Então, coloca aqui 26 de 2 de 2012. E a data final, vamos dizer que a gente vai entrar com essa ação hoje. Certo? Opa. Eita, Jesus. 2025. Bagunçou aqui. 2025. Isso. Deu 164 meses. Então, vamos lá. Só dividir por 12, que eu quero encontrar isso no número em anos, tá? 164 dividido por 12 dá 13 meses. Então, vamos lá. 13 meses aqui. Isso aqui a dízima periódica a gente exclui, tá bom? 13 meses não, né? 13 anos. Então, a gente tem 13 anos de contrato aqui, ó. Vamos até colocar aqui para ser mais exato ainda. Olha só. 13 anos de contrato. 13 anos. 13 anos dá 2025. 13 anos. Então, ele fez 13 anos em que data? 13 anos aqui, ó. No dia 26 de 2 de 2025. 26. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Do 2 de 2025. Só que a gente está em novembro, né? A gente vai também calcular esse período. Então, 13 anos e 26 de 2 de 2025. Aí vamos lá. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, tem 13 anos e 8 meses. Daqui a 2 dias, por sinal, já vai fazer 9 meses, né? Mas vamos deixar aqui 13 anos e 8 meses. Então, foram pagos 13 anos e 8 meses. Que corresponde a quantos meses? 164. Ok. 164 meses. 13 anos e 8 meses. 164 meses. Só estou fazendo a anotação. A gente vai começar já a fazer os cálculos. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos à primeira bateria de cálculos aqui. Certo? Eu venho aqui nessa minha calculadora, revisão de imóvel, revisão de financiamento de veículo, cadê? Isso aqui é minha calculadora geral. Revisão de financiamento de imóvel, pronto. Aqui eu coloco todos os dados do cliente e já coloco a primeira bateria. Qual foi a taxa de juros anual do contrato? Taxa de juros do contrato, 3,09. A taxa de juros correta, que foi aquela determinada pelo Banco Central, 9,30. 9,30. Qual foi o valor financiado? A gente vai lá no contrato aqui, ó. O valor financiado foi 97.714,17. Então, coloca aqui, ó, 97.714,17. O prazo do contrato, o prazo total do contrato, 30 anos, foi isso? Foram os anos pagos. Foram pagos 13 anos e 8 meses. Coloquei aqui. Quando eu clicar aqui, eu vou ter uma informação importantíssima. Olha só. A diferença do valor entre os meses aqui, em razão dessa taxa de juros, é de R$ 251. Vou até copiar isso aqui, ó, e botar aqui que é para a gente ler. Depois a gente vai para a planilha. A diferença do valor entre os meses é R$ 251 de parcela. Entenda uma coisa, pessoal. Quando eu calculo esse valor de 97 mil em cima de 13%, eu terei uma parcela. Quando eu calculo em cima de 9%, eu vou ter outra parcela. Então, a diferença de parcelas entre elas é de R$ 251, certo? Vocês conseguem entender comigo uma coisa? Que até o presente momento, até hoje, até agora, foram pagos o quê? Foram pagos 164 meses, 13 anos e 8. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente multipliquei 251,60 vezes 164. Dá quanto?
41.602. Então, o que ele está dizendo? Olha, Elicelto, no momento atual, a gente teve uma redução de dívida de valor pago a maior de R$ 41.262, certo? R$ 41.262. E ele já fez um abatimento. Ele disse, olha, eu já vou pegar esse valor aqui e vou abater do saldo devedor total. Então, o novo saldo devedor é esse aqui. Então, hoje, nesse exato momento, no exato momento que a gente entrar com essa revisional, o cliente ainda tem para pagar 45.652. Já fez as equivalências e o abatimento. Beleza? Então, a taxa de juros já está em campo. Eu já sei a taxa de juros. Vou estar entrando com ação para resolução desse problema. Mas surge uma outra dúvida. Beleza, Celso, tá claro aqui para mim o que aconteceu, deixou de acontecer. Agora, me tira uma dúvida. E como é que está a questão, isso mesmo, dos descontos indevidos? Olha só. Vamos imaginar o seguinte, eu já sei que o saldo devedor é 46 mil. Saldo devedor. Já vou anexar aqui, ó, inclusive na minha petição, essa planilha aqui. Mais uma vez, gente, a taxa de juros ela é sensível. Então eu preciso ser muito enfático nisso. Essa planilha ela tem que estar no meu processo. Olha aqui, ó, toda a planilha de evolução da dívida até o respectivo cálculo. Todos os dados aqui, ó, e o que aconteceu em cada um dos meses. Aqui fica o ano, tá? Ano 20, mês 12, ano 21, mês 1, 2, 3, 4, 5. A gente quitou no ano 3, a gente fez esse pagamento, entrando com essa revisão aqui, ó, no ano 13.8, tá vendo? 13.8, a gente, ó, tá entrando com essa respectiva revisional. Tanto é, ó, que no mês 13.9 deveria ser evolução, vai ter um novo saldo devedor, porque vai abater desse valor, tá ok? Tem que ter a planilha, tem que saber interpretar o que você está fazendo. Feito isso, estou aqui com todos os dados, eu quero saber se eu paguei a mais alguma dessas tarifas. Então, como é que eu faço? Eu vou lá na minha tarifa, muito simples, pego meu contrato e vou multiplicar. Vamos ver o seguinte, eu tenho aqui uma tarifa, vamos dizer que eu tenho aqui o seguro de um valor de taxa de administração mensal. Tem uma taxa de administração mensal. Então, eu vou pegar esse mesmo valor, 23,04, e vou multiplicar por quanto? Por 164, que foi o número de meses que eu paguei até agora. Então, se essa tarifa foi indevida, valor tarifa 1. Quanto é que deu? O valor que eu paguei a mais, 3.000, cadê? Eita, Jesus. 3.778,56. 3.778,56. E assim, valor tarifa 2. Sucessivamente em todas as tarifas que a gente for defender a abusividade. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, nessa outra tarifa, vamos dizer que foi completamente ilegal, seguro de morte, invalidez permanente, esse não era imóvel do SFH, ou de danos físicos ao imóvel. Eu posso pegar essa aqui, vou pegar essa segunda aqui também, 22,91, e vou multiplicar. 22,91 vezes 164, dá 3.757. 3.757, quantos centavos aqui? 24 centavos. 24 centavos. Mais uma vez aqui, ó, somei. Então, esse foi o valor que eu paguei a mais de tarifas abusivas. Então, quando eu vou entrar com essa ação, o que eu vou estar solicitando? Duas coisas. E aqui vai um ponto. Ou a devolução integral dessas tarifas, que é mais difícil o juiz deferirem, ou fazer exatamente o seguinte, uma redução proporcional dentro do saldo devedor. Nosso saldo devedor atualizado é 45 mil. O que eu vou fazer aqui? Vou só somar, gente. Só vou somar essas tarifas. 3.778,56 mais 3.757. Dá quanto? 7 mil. Aí eu vou abater aqui, ó, do saldo devedor. Vai ficar negativo, não vai ter problema não. 45.652,19. Pronto. O novo saldo devedor é 38.116. Novo saldo devedor, quanto é? 38.116 reais. 116 reais e 39 centavos. E aqui já vai um ponto. Já vai um ponto que a gente merece um pouquinho de atenção aqui, tá?
Esse é o novo saldo devedor e eu vou estar entrando com essa ação não só para redução proporcional de juros e redução da parcela, a parcela vai cair R$ 251, como também que essas tarifas elas não sejam mais cobradas dentro da parcela. Então eu vou ter dupla redução na parcela, 251 por taxa de juros e essas duas tarifas. Por exemplo, eu vou estar solicitando que a tarifa tanto de R$ 22,91 como 23,04 elas não estejam presentes mais nessa parcela. Vou cortar da parcela. Então a parcela vai cair aí quase R$ 300 para o cliente. E aqui também o saldo devedor, que ele só vai ficar faltando pagar R$ 38 mil. Então, o que acontece aqui? Esse tipo de ação é necessário que você cobre para estar entrando com o processo. Porque provavelmente tudo que você tiver de redução, ele vai ser trazido para dentro do saldo devedor. Então, você vai ter, principalmente quando a gente está com esses financiamentos em curso. Então, ó, financiamento em curso, não tem jeito. Financiamento imobiliário em curso, tem que cobrar inicialmente. Nem que você faça uma suspensão de cobrança. Como é que você faz? Você cobra por uma análise documental um valor simbólico, 497, 997, para você entrar com o processo. Uma vez tendo o êxito dessas reduções, você cobra no final do processo um valor X de 5, 10, 15, 20 mil reais. Porque para o cliente é muito vantajoso isso aqui. Vamos pensar comigo o seguinte. Veja só, olha só o que é matemática, a vantagem, quais são as vantagens que esse cliente teve? Vantagens que o cliente teve, que é isso que você vai vender. Ele pagou aqui 13 anos e 8 meses, tá certo? E esse contrato, ele era de 30 anos, certo? Ele era um contrato de 30 anos. Então, basicamente ali, eu vou fazer só pra gente ter uma noção. Ele tinha mais 17 anos, nem 17, 16 anos para pagar. Ele tinha 16 anos para pagar. Vou botar aqui, 16 vezes 12, né? 192 meses. Ele ainda ia pagar 192 meses. Só de parcela aqui, a gente conseguiu para ele uma redução de R$ 300. 192 vezes 300, ele economizou só de parcela R$ 57.600. Vocês entenderam? Repito. A gente está entrando com essa ação depois de ele pagar 13 anos e 8 meses. Só que esse contrato ele é de quanto tempo? 30 anos. Todo mundo entendendo, pessoal? É matemática mesmo. Todo mundo entendendo 30 anos. Então, o que aconteceu na prática? Você entrando com essa ação agora, tecnicamente esse cliente ainda tinha 16 anos de pagamento. Ele ainda ia pagar 16 anos, é muito tempo ainda. Então, eu fiz uma matemática aqui. 16 anos significa quantos meses? 192 meses. Beleza? E eu multipliquei pelo valor que ele ia pagar, que era R$ 300. Ou seja, essa parcela aqui, que vai ser reduzida, e também essas tarifas que eu reduzi mensalmente, eu nem apliquei aqui tudo. Ou seja, ele teve um abatimento de cara de R$ 57.600 só no meu ato processual. Então é justo que você cobre inicialmente para estar lidando aqui com esse tipo de processo. Olha só o abatimento só de parcela que ele teve em razão dessa revisional. É o mesmo cenário se a gente tem taxa de juros com valores superiores. Eu vou aqui só usar um exemplo a trazer a título exemplificativo. A gente pode ter quitação antecipada. Por exemplo, eu estou aqui com esse mesmo caso da gente. Vamos fazer aqui um teste. Imagina só que o cliente ele pagou 24 anos, certo? Em razão desses 24 anos, olha como uma coisa mudou completamente de figura. Ou até para menos. Imagina que ele pagou 20 anos. Era um imóvel de 20 anos, opa, 24 aqui, 22 anos, aqui é um bom valor para exemplificar. Pronto, 22 anos. Fiz um valor mediano para também não ser muito grande. Olha só, esse era um contrato, o mesmo contrato, de 30 anos, ok? Só que diferente do outro exemplo, que ele só tinha pago 13 anos, nesse aqui ele pagou 22 anos, tá bom? 22 anos ele já pagou. Pessoal, a gente tem aqui dentro da ação algo que chamamos de quitação antecipada. Por exemplo, ele pagou 251, manteve todos os outros dados, só que com essa projeção no tempo, o novo saldo devedor é de 3.282. E aqui tem um símbolo que muda todo o jogo. Menos 3.282. Significa que esse contrato ele já foi quitado. Em razão dessa taxa de juros, quando mais uma vez ela é projetada no tempo, olha o poder da projeção no tempo, ele já tem uma redução aqui de 3.000. Então, se ele entrar com esse contrato agora mesmo,
Se entrar com essa ação agora mesmo, ele não só vai ter a quitação antecipada, o contrato ele encerra, como também ele ainda tem R$ 3.282 a receber dentro desse negócio jurídico. Então, eu consegui lidar com esse tipo de amortização aqui dentro e cobrar para estar entrando com esse processo também, ou ficar completamente com a devolução aqui. Uma vez que o empréstimo, né, que o financiamento de imóvel, ele vai ser completamente quitado, tá aqui a evolução de toda a tabela de pagamento. Mais uma vez, qual é a possibilidade que a gente precisa dentro desse tipo de ação, que faz você ganhar ou perder? Você conseguir demonstrar para o juiz, isso vai fazer toda a diferença, exatamente como fazer todos esses indícios de abusividade. E mais uma vez, o que acontece? Dentro dessas ações, a projeção no tempo é que ela vai ter muita diferença. Porque a gente está falando de contratos de anos, a gente está falando de contratos de 120 meses, 200 meses, 360 meses, 300 meses. Então, se eu não mostrar a planilha de evolução de dívida durante tanto tempo, olha, excelência, a taxa de juros ela pode ser muito pequena, que geralmente a diferença de taxa de juros é muito pequena dentro dos financiamentos de imóvel, mas excelência, quando a gente pega essa taxa de juros e projeta no tempo, a gente vai ter, onde vai aparecer 10, 15, 20 mil reais que o cliente ele paga mais em razão da projeção no tempo. Então, esse é o grande segredo, anexação de planilhas e demonstração de planilhas de cálculo. Então, professor, estou lidando com o revisional de financiamento de imóveis. A primeira coisa, fazer o cálculo de juros e ver a projeção no tempo. Fez o cálculo de juros e projeção no tempo, verificar se dentro desses contratos existe alguma tarifa que está sendo cobrada mensalmente, fazer essa cobrança de tarifa e projeção no tempo, para que eu mostre para o juiz, como eu fiz agora, não só o impacto financeiro a título de juros, como também o impacto financeiro a título de tarifas bancárias aqui. E pessoal, para você que ficou até agora comigo e deseja de fato evoluir com essas ações revisionais de financiamento de imóveis, eu tenho um convite especial. Nós temos o mercado jurídico desde 2015. Já são mais de 30 mil advogados impactados pelos nossos cursos. E o que eu vou te apresentar agora é a porta de entrada definitiva para o seu sucesso como advogado dentro do direito bancário. Eu estou apresentando aos colegas o nosso curso prático sobre regional de financiamento de imóveis, do zero ao avançado, sem enrolação, sem termos técnicos, 100% focado nisso que a gente acabou de ver, a aplicação prática na advocacia real. Todos os detalhes práticos da advocacia real. O nosso curso ele é dividido em módulos objetivos, para você ir do básico ao avançado, mesmo que você nunca tenha atuado com essas ações revisionais de financiamento de imóveis. Tudo apresentado numa linguagem clara, passo a passo, 100% voltado para a sua realidade como advogado e advogada. Olha só o que você vai estar dominando dentro do nosso curso sobre ações revisionais de financiamento de imóveis. Primeiramente, como identificar esses juros abusivos, essas tarifas ilegais, essas cláusulas ocultas dentro desses contratos imobiliários, o que ocorre, o que deixa de ocorrer, o que você, como advogado, pode estar fazendo para estar lidando com esse tipo de demanda. Logo em seguida, você vai aprender como calcular se o imóvel já está quitado, identificar imediatamente se esse imóvel, uma vez estando quitado ou não, quais são os valores que a gente tem a devolver, não tem a devolver, quais são as tarifas que a gente vai estar abordando, como eu fiz aqui, a gente vai ter essa projeção tarifa A, projeção tarifa B. Uma vez que eu estou com tudo isso, a gente começa a parte de escrever, a parte de desenvolver. É aí que entra a elaboração de petições iniciais, de réplicas, de contestações, apelações e contrarrazões. E eu já sei muito bem a dinâmica disso. Então, o que eu fiz? Dentro do nosso curso, vai ter diversos modelos. Modelos de petições, modelos de réplicas, modelos de contestações, modelos de apelações, isso mesmo, a parte recursal a gente vai abordar também, contrarrazões. Tudo isso editável para que você imediatamente já possa estar entrando. Mas não para por aí não. Você vai ter acesso a 4 calculadoras exclusivas que eu utilizei hoje aqui para agilizar a análise da segurança. É a calculadora relacionada à revisional de um imóvel em curso, essa que a gente utilizou, de um imóvel quitado, por exemplo, eu estou com um cliente que já quitou o imóvel, quais são os segredos por trás disso? Como também a calculadora para a gente calcular a taxa de juros e variação de cobrança. Então, todas essas calculadoras já estarão disponíveis dentro desse curso exclusivamente focado para revisionar de imóveis. E peraí, Paulo, ainda não.
Professor, eu entendi a parte jurídica, eu quero entender a parte dinâmica, eu quero ter clientes para isso, como é que eu faço? Então, eu vou estar dando um módulo exclusivo sobre como você vai captar clientes diariamente em redes sociais, se posicionar com autoridade, como é que a gente vai conseguir cliente com esse tipo de demanda, onde é que estão esses clientes, quais são os segredos por trás desses clientes, o que é que você precisa fazer para ter o seu cliente. Você vai ter o cliente, vai atender o cliente, vai entrar no processo, vai fazer os cálculos naturalmente, ganhar tudo passo a passo para que de fato você entre nesse mundo e tenha isso. Lembrando que com esse tipo de ação você pode facilmente cobrar os honorários iniciais, como eu mostrei aqui, inclusive o impacto financeiro, até as estratégias de marketing a gente aborda para que você mostre para o cliente a vantagem que ele vai ter. E no esse você ainda pode cobrar de R$2.000 até R$10.000. São ações curtas que vão levar em média aí 2 meses. Todas as aulas são gravadas. Você vai ter acesso imediato, logo após a inscrição. Você pode assistir no seu ritmo, quantas vezes você quiser. Acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Ou seja, trazer mais uma vez essas facilidades, essa prática para você. Pessoal, atenção. Nós estamos no lançamento desse curso, tá ok? Nós estamos no lançamento. E em razão de estar no lançamento desse curso, nós estamos liberando ele com 70% de desconto. E tem um ponto especial. Além dos 70% de desconto, você ainda vai poder parcelar ele em 12 vezes no cartão. Mas atenção, essa é uma condição exclusiva para os 50 primeiros advogados. Depois disso, o valor, sim, ele vai voltar ao normal. E não para por aí. Preste atenção. Gente, os 5 primeiros advogados que adquirirem isso aqui agora, eu vou estar liberando já o link, vão ter uma condição única. Além desse desconto de 70%, dividido em 12 vezes, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar liberando, com exclusividade, um curso extra completo, com conteúdo pago. Ou seja, esse é um curso que a gente vende aqui no Carreira do Advogado. Ele é vendido separadamente, mas eu vou estar liberando ele de forma 100% gratuita. Apenas nessa condição especial. Agora lembrando, isso é válido somente para hoje, para quem entrar em contato agora. Professor, eu gostei da aula. Professor, eu gostei de tudo isso. Como é que eu faço? É simples demais. Eu estou deixando aqui no chat o link de aquisição. O que você vai fazer? Você vai clicar nele. Estou deixando agora mesmo aqui, ó. E vai falar com a nossa equipe lá no WhatsApp. Meu time está posto para quê? Para que a partir disso eles possam te dar esse link exclusivo, não só com desconto de 70%, como também acesso a esse curso extra completo. Lembrando, mais uma vez, isso é importante, essa condição exclusivamente para aqui e para agora. Depois vai ser retirado o bônus e você, se quiser comprar, vai poder comprar, mas só sem o bônus e com outro valor. Essa condição é para quem está comigo aqui no bate-papo. Então, professor, quero participar. Clica aí no link, chama a nossa equipe imediatamente aqui no WhatsApp, que eles estão apostos para te atender, já passar o link de aquisição para aqui agora. Tomar um pouquinho de água. Voltamos aqui a essa conversa maravilhosa. E, gente, coisa importante. Foi uma aula bem densa, né? Uma aula com diversos fatores e agora chegou a hora de eu retirar dúvidas. O primeiro, a Franciele estava aqui com a gente também. Foi bem densa, uma aula que tem que prestar muita atenção, né, para todos. Você ficou com dúvida, questionamento, essa é a hora de você trazer aqui a sua pergunta, seu questionamento, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. A gente está trazendo esse universo, principalmente dessas ações revisionais, são ações que têm muitos elementos que precisam ter a atenção do colega advogado, senão dá errado mesmo. Foi por isso que a gente pensou toda essa dinâmica aqui no nosso curso, que vai desde identificar esses juros, onde é que está, como é que funciona esses juros. Logo em seguida, como é que essas tarifas ilegais elas se comportam, quais são as cláusulas ocultas. A gente vai estar analisando esses contratos, e por que são cláusulas ocultas, o que você precisa ter em mente, o que você não precisa ter em mente na hora de estar fazendo tudo isso. Em seguida, como calcular se esse imóvel ele já foi quitado, superfinanciado, ou se existem valores a devolver. Foi isso que a gente viu, né? A gente está com um imóvel que, por mais que esteja em curso esse pagamento, pode existir valores a devolver. Logo em seguida, como a gente vai estar elaborando essas petições iniciais, réplicas, contestações, apelações e contra-razões, todas elas com modelos prontos e já editáveis para você entrar em campo. Como usar as 4 calculadoras para agilizar suas análises da segurança técnica,
como ter essa grande magia de você transformar um único cliente em várias oportunidades, seja ela revisionais de tarifas, juros, cobranças e muito mais. Como está captando? Isso é um ponto bem crucial. Como você está captando esses clientes diariamente, seja nas redes sociais, trazendo mais autoridade, como eu vou estar conectando esses elementos, como é que eu vou estar pegando tudo isso, para não só ter o conteúdo jurídico desse tipo de demanda, mas acima de qualquer coisa, eu ter a capacidade de estar desenvolvendo tudo isso. Então, essa é a nossa proposta desse lançamento do nosso curso sobre ação revisional de financiamento de imóveis. Lembrando algo importantíssimo. Essa condição exclusiva para aqui, eu estou deixando o link. Professor, quero adquirir. Aqui são um pouquinho diferentes, justamente por estar nessa condição exclusiva. Você vai clicar agora no link que eu estou deixando aqui nos comentários, tá certo? E através desse link, você vai lá para o WhatsApp da nossa equipe mesmo, o pessoal da equipe vai estar passando o link da aquisição, vai estar podendo tirar dúvidas, toda essa parte financeira, a nossa equipe está posta né, para poder te ajudar. Lembrando uma coisa, para quem está aqui comigo agora, então o pessoal organizou aqui, quem está adquirindo esse curso, especificamente hoje, aqui, entrar em contato nesse link, vai estar recebendo um curso extra, tá certo? É um curso extra, já está gravado, a gente vende ele separadamente, uma surpresinha do professor Elissaldo, que vai mudar completamente a tua dinâmica aí no escritório. Mas lembrando, isso é para quem entrar agora, tá bom? E você vai receber ele de forma gratuita, você não vai precisar pagar nada por ele. Para todo mundo que entrar em contato nesse exato momento, sem exceção. Para aqui e para agora, o nosso curso sobre ação revisional de financiamento de imóveis, para você entrar de uma vez por todas nesse mundo, nessa dinâmica. Beleza? Pessoal, eu fiquei aqui, sem dúvidas, show de bola, gente. Foi muito bom estar com vocês. Como não tem mais dúvidas, questionamentos, essa é a última chamada. Vou estar encerrando aqui a nossa conversa. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer estar dividindo esse tempo, foi um prazer estar dividindo esse espaço. Agora mesmo me despeço, tá bom? Estou me despedindo aqui da nossa conversa. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Quer participar do curso Revisional de Financiamento de Imóveis? Essa é a hora. Clica no link agora mesmo no chat que eu estou te esperando.